Olá, pessoal. Mais uma vez estamos juntos para conversarmos, refletirmos, pensarmos nas situações importantes da nossa vida. Eu já quero agradecer aos trabalhadores do Centro Espírita Luzita Pedroso, que nos convidou com tanto carinho, tão gentis, e nos proporciona a oportunidade de falarmos um pouquinho daquilo que também nos aflige, daquilo que também nos preocupa. E antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece para nos harmonizarmos, para ficarmos conectados com esses bons amigos, com Jesus, com nosso Pai maior. Então vamos fechar os olhos físicos, abrindo os olhos da alma, para agradecer pelas oportunidades recebidas, por todas as benesses que nos chegam, por todo o amor que se derrama sobre nós, por estarmos sempre amparados por Jesus, pelos espíritos amigos que nos cercam, que cuidam de cada situação, de cada momento do nosso dia. Mas agradecemos também, com muito respeito, as dificuldades que nos chegam, que nos faz sofrer, que nos preocupam, mas que certamente nos fazem crescer, contribuem para a nossa evolução, que é através dessas dificuldades que nós podemos ampliar o nosso conhecimento, a nossa capacidade e construirmos situações melhores. Por isso elas são tão importantes e nós agradecemos. Rogamos, Senhor, que nos ampare os nossos irmãos em sofrimento, os enfermos, os abandonados, os desesperados, que possam ser amparados por esse amor bendito, por essa energia de luz que vem do seu coração querido. Muito obrigada, Jesus, por estar entre nós. Que assim seja. Nós escolhemos hoje um tema que vem nos intrigando bastante, porque faz parte dessa nova condição que estamos vivenciando, faz parte da antiga condição que tínhamos e que vem nos acompanhando desde sempre. Todos nós, em algum momento, precisamos e queremos viver em harmonia. É essa a frase que mais almejamos, viver em harmonia. Mas, meu Deus, como fazer isso diante de tantas dificuldades, de tantas aflições, de tantas coisas que nos pegam de surpresa? Nós vamos enfrentando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, situações delicadíssimas para a sobrevivência, onde temos que buscar o pão de cada dia, quitarmos as nossas continhas, os nossos débitos, buscar a nossa dignidade como ser humano e também da nossa família. Isso nos aflige, nos deixa inquietos, inseguros. Outras vezes, não temos mesmo o que fazer, onde buscar, nos sentimos cansados, desacorçoados. Isso vai nos dando ansiedade, tristeza, irritabilidade, insegurança e tantos sentimentos negativos que vão acumulando em nós, que perdemos até o interesse em buscar esta harmonia tão sonhada e tão desejada. Outras vezes a convivência familiar é crítica, onde temos familiares
complicados, difíceis, ou nós somos essa pessoa complicada e difícil, e que torna praticamente insustentável viver com aqueles que estão entre nós. Parece que aquele lar que um dia almejamos que fosse um ninho de amor, de tranquilidade e de paz, se torna um território de guerra, onde nos agredimos, falamos palavras ásperas, outras vezes utilizamos de ironia, de agressividade, de desprezo, de situações dolorosas uns para com os outros, justamente no ambiente onde fomos colocados pelo Pai para acertarmos aquelas arestas que estão ainda necessitadas de serem acertadas, para aprendermos a amar uns aos outros como Jesus nos recomenda, para aprendermos a sermos mais fraternos, respeitosos. E aí ficamos desiludidos, desencantados com a situação vivenciada no lar, esquecendo de novo de buscar essa harmonia, de viver em paz, em equilíbrio. Outras vezes somos chamados a tantas responsabilidades, são as responsabilidades no trânsito, no trabalho, na sociedade, tantos lugares que somos necessários estarmos presentes e que muitas vezes fazemos isso de forma tão contrariada, de forma amargurada, que nos deixa muito tristes, depressivos. São situações que poderiam ser prazerosas e que nos parece um fardo a ser carregada. Além das perturbações que nós temos com o noticiário, com a atualidade das coisas que nos chegam pela TV, pelo jornal, pelo rádio e principalmente pelas mídias sociais, que buscamos para nos dar prazer, para nos distrairmos e ficamos completamente envolvidos no emaranhado de energias deletérias que nos fazem mal, que estragam o nosso dia, comentários que fazemos ou que recebemos desta ou daquela postagem, assuntos negativos, situações dolorosas, tristes e outras tantas que nos aborrecem profundamente. É aquilo que deveria ser bom, que deveria ser gostoso, que deveria ser prazeroso, acaba tirando-nos a paz e o sossego e perdemos um grande tempo com isso. Passamos de um lado para o outro visitando as redes sociais, visitando os noticiários que nos chegam de forma online e aquilo vai desgastando o nosso momento, o nosso dia, o nosso tempo e muitas vezes até a nossa paciência. Por essas e outras questões que não foram nominadas aqui, mas que todos nós conhecemos, nós vamos ficando rebeldes. Nos rebelamos com as dificuldades que parece que piora a cada dia. Mal resolvemos uma, já vem outra. E muitas vezes nos pegamos dizendo o que pode acontecer ainda para piorar ainda mais. Temos muitos prejuízos, os prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, prejuízo do tempo perdido, do plano que foi feito e nem se iniciou, das questões do dia a dia que se perderam, das amizades que se foram, daqueles que nós não encontramos mais, dos laços que foram cortados. Quantos prejuízos! Enfrentamos também enfermidades, quando não em nós, em alguém próximo. Às vezes tratamentos difíceis, dolorosos.
que nos impacienta. Achamos muitas vezes que aquilo não vai ter fim, ou que o fim é mesmo mais difícil. Quanta dificuldade! Há aqueles ainda que enfrentam a exigência dos outros, sempre alguém nos solicitando mais, pedindo além daquilo que podemos oferecer. Outras vezes nos esquecendo em algum canto, nos desprezando, nos deixando desiludidos, amargurados, rancorosos. Mas será que é possível, dentro desse panorama tão deprimente, buscarmos a harmonia, o equilíbrio que Jesus sempre nos fala, quando ouvimos as suas citações evangélicas, que ficamos sonhando com aquele lugar, com aquelas palavras, com aquelas pessoas, e percebemos que em nenhum momento Jesus se altera, perde o seu equilíbrio e nos fala de coisas maravilhosas que nós ainda não conhecemos, mas que Ele nos diz que é possível conhecer, é possível obter. Ele nos fala desse reino de amor, de paz, de alegria, que não está fora, está dentro de nós, que nós precisamos encontrar, construir, fazer o melhor. Mas é possível, sim. É possível quando nós somos visitados na irritabilidade, numa surpresa desagradável. E em vez de revidar a ofensa, discutir, buscar aos gritos a resolução dos problemas, podemos nos calar, ponderar, pensar, analisar, buscar a serenidade para resolver aquele impasse da melhor maneira possível, com raciocínio, com lógica, com equilíbrio. Podemos ponderar no calor das emoções, mesmo que esteja tudo de cabeça para baixo, é possível sim, Jesus nos disse que é. Podemos buscar ajuda quando as coisas estão difíceis. Um familiar, um amigo, outros recursos, terapeutas. Buscar as leituras edificantes, uma casa de oração, uma religião, as preces, e nós recebemos isso de forma generosa, abundante, porque a espiritualidade está pronta para nos dar aquilo que necessitamos, aquilo que desejamos, que é viver em paz, viver em harmonia. Quando vamos para o nosso trabalho, seja o trabalho para a nossa subsistência ou o trabalho voluntário, qual é a nossa atitude? Vamos amargurados, tristes, aborrecidos? Mais um dia de trabalho, mais um tempo que vou ficar fora, mais o fulano, o ciclano que vou encontrar? Ou eu paro para pensar nesse momento no quanto é abençoado ter o trabalho de cada dia, que nos traz o pão, que nos alimenta, que nos dá dignidade, ou o trabalho voluntário que nos enriquece, que aumenta a nossa bagagem espiritual, onde olhamos para o outro com amor, onde nos colocamos no lugar do outro, verificamos que a dor dele é maior que a minha, que a dificuldade dele é muito maior que a minha, que naquele trabalho voluntário abençoado eu sou útil, eu sou capaz de doar de mim, de fazer o melhor do que posso para aquele que sofre e me sentir em paz com essas atitudes. É preciso também, dentro dessa busca da harmonia,
termos um bom relacionamento com os nossos familiares, procurando ter paciência com aqueles que são mais difíceis, mas olhando para nós também, verificando em nós as nossas imperfeições, o que nós podemos mudar, perceber que existem coisas que o nosso familiar não gosta em nós. Mas será que é possível mudar isso? Não para agradá-lo, mas para termos uma fraternidade, colocarmos o diálogo nas nossas conversas, deixarmos as coisas fúteis, as mazelas, as broncas e buscarmos ter mesmo um diálogo respeitoso, onde nós podemos olhar para o outro, enxergá-lo como realmente ele é e também permitir que ele faça isso, que ele também tenha esse olhar para conosco. É possível nessa pequena reunião deixarmos um pouco os nossos interesses que podem ser colocados em segundo plano e aproveitar o momento em família. Nós vimos nessa pandemia quantas perdas, quantos irmãos partiram e que muitos não puderam se despedir direito, não puderam dizer adeus, não puderam fazer as pazes por pequenas rusgas. E isso pesa tanto. Então é importante nós olharmos para situações que nós podemos modificar. E aí, o Evangelho nos traz a questão da obediência e da resignação para conseguirmos alcançar essa harmonia. Porque a obediência é quando nós consentimos com a razão com aquilo que está nos acontecendo, compreendemos aquilo que nos acontece, entendemos que aquilo tem um motivo, tem um porquê. E a resignação é quando nós consentimos com o coração, quando aceitamos aquilo que não pode ser mudado. Muitas coisas podem ser mudadas e nós temos o direito de buscar a mudança daquilo que nos aflige, do que nos incomoda, do que nos prejudica a vida inteira. Mas há certas coisas que, por mais que tentemos a mudança, ela não acontece. Ela continua da mesma forma e é preciso aprender a lidar com aquela situação. Então, ser resignado é utilizar o coração para aprender a conviver com aquilo que não pode ser modificado. E a Joana de Ângeles, no livro Filhos de Deus, ela traz para nós uma receitinha para que possamos ter condições de melhorar esse nosso procedimento para alcançarmos essa harmonia. São 3 itens que, se observarmos, poderemos iniciar hoje mesmo essa situação que vai trazer para nós esse momento tão esperado e tão desejado que é ter harmonia. Um dos itens é ser paciente. O segundo, ser caridoso. E o terceiro, ser amoroso. Eu gostaria de ler o trecho que fala sobre esses 3 itens, para que pudéssemos observar como vamos encaixá-los na nossa vida, no nosso cotidiano. E ela diz: se desejas realmente viver em harmonia, tenta. Olha só que interessante, ela diz para tentarmos ser paciente. A pressa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos, de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade.
levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento no instante apropriado. Interessante termos paciência em tudo que fizermos, para com todas as pessoas que estivermos. É preciso tentar. O segundo item, ser caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques, nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo quando em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com as necessidades de cada criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Quem não gosta de estar junto de alguém caridoso? Quem não gosta de ouvir boas palavras, bons conselhos, de encontrar alguém respeitoso, que não ri das nossas imperfeições, que ao contrário nos ampara, nos orienta, compreende quando estamos equivocados. É tão bom encontrar alguém assim, porque nós não podemos ser uma pessoa assim, mesmo que por pouco tempo. É tentando que nós vamos conseguir obter o êxito. O último item, ser amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. No mundo carente, toda baga de amor é como um raio de luz dissipando a treva e apontando o rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios, teus limites e deixa que o amor te conduza, fluindo de ti para os demais. Nesse último texto, temos a impressão que nós temos medo de amar. Pior, temos medo de demonstrar que amamos. Achamos que poderemos ser ridículos, rechaçados. Mas Jesus disse que o amor cobre a multidão de equívocos. Por que não seguir o seu conselho e amar indiscriminadamente? E ela termina o texto dizendo: cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua harmonia em relação a ti próprio e a todos os demais. Porque nós precisamos primeiro trabalhar em nós, consertar o que está estragado aqui dentro. E a partir daí, nós vamos enxergar o mundo de forma diferente. Vamos encontrar o reino de Deus que Jesus nos falou há mais de 2000 anos. E assim, envolvidos por esse texto, por esse trecho do texto de Joana, vamos buscar a tentativa, pelo menos, a partir de hoje, a partir de agora. E mesmo quando não conseguirmos e nos lembrarmos da mensagem, recomeçamos. Vamos fazer de novo, porque é sempre momento de recomeçar. E assim, com essa vontade imensa de fazer o melhor, vamos encerrando as nossas reflexões para tentar colocarmos em prática. Vamos nos ater às coisas boas e ao que é de bom, fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus que nos ampare, que nos ilumine e nos dê forças para colocarmos em prática esses conselhos que nos chegaram no dia de hoje. Com muita gratidão, agradecemos mesmo o convite, a companhia de todos. Até uma próxima oportunidade.